dia para você que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2021. Sexta-feira, nessa semana curta, que estamos um pouquinho perdidos, confesso para vocês, eu comentei sobre isso desde quarta-feira, mas é porque é verdade, pessoal. Mas a gente segue com a nossa central de informações, central de notícias, e ao meu lado, um bom dia muito especial para Beto Guidini. Bom dia, Monalisa, e bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje é sexta-feira, né, Monalisa? Mesmo, Sexta-feira, sextou. 19 de fevereiro de 2021. Hoje, dia do esportista. A previsão do tempo para esta sexta-feira é de sol com algumas nuvens, sem chuva. O mínimo foi de 14 graus e a máxima poderá chegar aos 28 graus. No sábado, dia 20, a previsão de sol com mínima de 15 graus e máxima de 29 graus. E já para o domingo, a previsão também é de sol com mínima de 16 graus e máxima de 30 graus. Neste momento, fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de sexta-feira. Começamos pelas notícias da nossa região. Farmácia Pública Central de Veranópolis estará com um horário especial de atendimento na próxima quarta-feira. E pela Serra e Planalto, o Hospital de Gramado ultrapassa a lotação e precisa de adequações para suportar a demanda. E pelas notícias do Estado, o Rio Grande do Sul deve receber novo lote de 300 mil doses do Coronavac na próxima terça-feira. E Beto, olha só esse destaque que temos do Estado, uma novidade, só que não. O Rio Grande do Sul, a Petrobras sobe o preço da gasolina pela quarta vez no ano e o diesel tem alta pela terceira vez. E pelas notícias da agricultura, a cigarrinha causa quebra de 50% na produtividade do milho. E pelo esporte, FIFA divulga o primeiro ranking de 2021, com Bélgica líder e Brasil em terceiro lugar. E pelas notícias da política, 71% dos indígenas aldeados da Amazônia não foram vacinados contra a Covid, indicam dados do governo. E pelo mundo, a vacina da Pfizer é 93% eficaz após 2 semanas e com apenas uma aplicação. E agora vamos para as notícias, né, Monalisa? Isso mesmo. Agora são 8 horas e 6 minutos. Segundo o município de Nova Prata, o SEBRAE apresenta o programa Cidade Empreendedora. Na manhã da quarta-feira, dia 17, o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Nova Prata, Felipe Pavan, e a secretária de Educação, Loreni Tonin, receberam os representantes do SEBRAE, Tamara e Clara, que apresentaram o programa Cidade Empreendedora. O SEBRAE busca a adesão do município ao programa, que tem como objetivo potencializar o comportamento empreendedor, atuando na qualificação do funcionalismo público, desburocratização, compras governamentais, educação e turismo. No que se refere ao turismo, o programa conta com uma primeira ação chamada Radar, que abrange a inventariação e o diagnóstico das potencialidades turísticas para posteriormente delinear ações dentro do plano de turismo. Para uma análise final do objetivo e adesão ao programa, as representantes do SEBRAE irão trabalhar em etapas aos secretários municipais, explanando a abrangência das ações e os resultados esperados dentro do período de execução, que é de 2 anos. E Beto, falando um pouquinho sobre a assistência social aqui do município também, ontem a assistência recebeu alguns vereadores com o objetivo de apresentar o trabalho, as atribuições, demandas e os desafios das atividades inerentes à Secretaria de Assistência Social e ao Centro de Referência de Assistência Social, conhecido CRAS, aqui do município. A secretária Janaína Casanova e as profissionais da área receberam a visita de 6 vereadores. E essa próxima notícia, você tem também, né, Monalisa? Com certeza. Sobre Protásio Alves, então, a gente tem ali, o produtor rural deve ficar atento porque já iniciou o período para a entrega, então, do seu talão de produtor modelo 15 para a vistoria.
Esse período vai até o dia 17 de março e apenas produtores que emitem notas não eletrônicas precisam comparecer à prefeitura do município. Então, os produtores que emitem somente notas eletrônicas não precisam estar presentes. Com a vistoria, você auxilia no controle de arrecadação do seu município e também junto ao Estado, Beto. E agora uma notícia para Cotiporã. A abertura do ano letivo 2021 e o incentivo à educação cotiporanense. O encontro foi marcado por emoção e autoconhecimento através de bate-papo e meditações realizadas pela terapeuta holística e consteladora sistêmica Fernanda Xavier Tedesco Perezin. São mais conquistas, buscando incentivar e valorizar o trabalho do professor. A administração municipal irá adquirir neste ano mais 40 notebooks que serão utilizados pelos profissionais a fim de qualificarem e otimizarem as suas atividades escolares. E Beto, pelo município de Vila Flores, a Turma da Alegria realiza então uma ação solidária. Em Vila Flores, a Turma da Alegria é responsável por promover ações que buscam a inclusão na sociedade, solidariedade, educação, promoção de cultura e acesso ao lazer. Os voluntários que há 5 anos vêm promovendo um Natal mais feliz para as crianças de todos os bairros e capelas da cidade. A ação consiste, então, na doação, arrecadação e distribuição de doces e guloseimas às crianças, e tudo que é distribuído vem de doações vindas de outros cidadãos vilaflorenses, que também demonstram preocupação com o próximo. Foram arrecadados mais de 50 quilos de doces para as crianças esse ano e foram distribuídos em 9 horas de trajeto por toda Vila Flores. E segundo o portal Estafeta, a Fagundes Varela adquire novo equipamento para a prevenção e combate à Covid-19. A Secretaria da Saúde e Assistência Social de Fagundes Varela adquiriu equipamento para desinfecção em ambientes e veículos. O método utilizado é a desinfecção por névoa seca, com um produto à base quaternário de amônio, formulado para a limpeza de superfícies em geral e eficaz contra o coronavírus, outros vírus e bactérias. O procedimento de desinfecção será realizado periodicamente nas dependências da Unidade de Saúde, Centro de Referência e Assistência Social, ambulâncias e demais veículos da Secretaria. E esta ação visa proporcionar maior segurança à população que procura o serviço de saúde e assistência social para atendimentos ou transporte, bem como para os profissionais no desempenho de suas funções. Muito bem. E Beto, a Secretaria Municipal de Saúde, lá do município de Veranópolis, comunica então a todos que a Farmácia Pública Central de Veranópolis estará com um horário especial de atendimento na próxima quarta-feira. Além disso, na próxima segunda-feira, dia 22, a Farmácia Pública estará realizando o inventário dos medicamentos, das medicações provenientes do Estado. A Secretaria da Saúde informa que na próxima segunda estará fazendo esse inventário e, por isso, as dispensações do Estado estarão disponíveis para retirada somente a partir das 14h30. Além disso, já na quarta, 24 de fevereiro, a farmácia ficará fechada às 11h30 até às 13 horas, devido a uma reunião interna da equipe. Então, se você precisa retirar a sua medicação, fica ligadinho nesses horários e faça o seu melhor deslocamento no horário adequado. E uma notícia boa para Veranópolis. Segundo os Jogos do Campeonato Municipal de Futsal de Veranópolis, retornam na próxima segunda-feira. Devido aos protocolos da bandeira laranja, estão permitidos esportes coletivos exclusivamente em quadras esportivas, sem público, com intervalo de 1 hora entre os jogos e uso intercalado das quadras, para evitar aglomeração e permitir higienização. Por isso, a partir do dia 22 de fevereiro, segunda-feira, voltam a acontecer os Jogos do Campeonato Municipal Futsal 2020, que serão os primeiros confrontos entre as oitavas de final, Serrano versus PJB e Juventus versus Planalto.
E Beto, a gente tem uma notícia muito triste, né? Mais um acidente envolvendo 2 veículos de passeio aqui na BR-470, próximo a Nova Prata, na curva do Senai. E nós estávamos comentando que faz um mês, mais ou menos, já aconteceram uns 4 acidentes somente nessa curva. Foram 2 veículos de passeio, infelizmente tivemos um óbito, 2 pessoas feridas foram encaminhadas ao Hospital São João Batista e estão lá para o atendimento então. Mais informações provavelmente a gente vai ter no decorrer do dia. Mas a gente faz um apelo então para que todos os motoristas prestem um pouco mais de atenção, que esse trecho realmente vem trazendo muita preocupação, né? Afinal, já foi tombamento, já foi acidente com caminhões, já foram agora 2 veículos de passeio, então realmente prestar um pouco mais de atenção nesses períodos, né, Beto? Que com certeza tem bastante movimento no asfalto. Isso mesmo. E agora nós vamos para as notícias da Serra e do Planalto. Chega a 20 o número de focos do mosquito Aedes aegypti em Caxias do Sul. A Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, informa que até o momento 20 focos do mosquito Aedes aegypti foram identificados em Caxias do Sul. A Prefeitura pede que a comunidade redobre os cuidados, eliminando pontos de água parada para frear a reprodução do mosquito. Em todo o ano de 2020, a Vigilância Ambiental localizou 27 focos de Aedes e, em 2019, 34. O inseto é responsável por transmitir a dengue, a zika vírus e a febre chikungunya. E nos últimos 10 focos foram identificados nos bairros São Luís, da Sexta Légua, 4 focos, na roda de um brinquedo e uma caixa d'água e um pneu e um balde. E também, anteriormente, haviam sido confirmados focos nos bairros Colina, Sorriso, São Luís, Charqueadas, Bela Vista e também Desvio Riso. E Beto, segundo o portal Petrus News, Caxias do Sul, então, a Fundação de Assistência Social lança o edital para concurso público. As vagas se destinam ao cadastro reserva para os cargos de educador social e recepcionista. Estão abertas as inscrições para o concurso para cadastro reserva de cargos de educador social e recepcionista dos quadros de servidores efetivos. O período de inscrições do concurso será de 18 de fevereiro até às 12 horas do dia 11 de março de 2021. O salário para os cargos de educador social é de R$ 4.094,13 e de R$ 1.860,96 para os cargos de recepcionista, conforme a referência do mês de fevereiro de 2021. Então, se você tem interesse, presta atenção nas vagas que estão abertas no edital público. E segundo o portal Gaúcha ZH, morreu na Itália, aos 64 anos, o jornalista e professor Antônio Luiz Piccoli, um dos fundadores do grupo RS Com. Morreu no início da quarta-feira na Itália o jornalista e professor Antônio Luiz Piccoli, aos 64 anos. Ele estava internado no Hospice Casa Antica Fonte, cidade de Vittorio Veneto, na província de Treviso. Um dos fundadores da rede serrana de comunicação, o grupo RS Com. Piccoli foi diagnosticado há cerca de 5 anos com câncer nas amígdalas. Após uma grande luta e ter sido considerado curado, a doença retornou e atingiu o braço de Piccoli, que na sequência virou uma metástase e afetou o pulmão. E o estado de saúde de Antônio se agravou na última semana em razão de uma pneumonia. E Beto, olha só, a Prefeitura do Gramado, ela reedita um novo decreto e flexibiliza um pouco mais algumas atividades. Restaurantes, salões de café da manhã, refeitórios, bares, lojas, supermercados, hotéis e similares terão que manter 50% dos funcionários e o mesmo percentual de lotação. Na prática, o novo decreto flexibiliza os tetos de ocupação de atividades produtivas no município, principalmente ligadas às áreas de comércio e prestação de serviços. Com a alteração do decreto anterior, os parques, arquivo público e biblioteca municipal poderão funcionar desde que respeitando o percentual de 50% de trabalhadores e 30% da lotação. Já restaurantes, salões de café da manhã, refeitórios, bares, lojas, supermercados e hotéis terão que manter 50% dos funcionários e o mesmo percentual de lotação. E segundo o portal Gaúcha ZH, o Hospital de Gramado ultrapassa a lotação e precisa de adequações para suportar a demanda.
A segunda correção da taxa de ocupação de leitos clínicos Gramado não é de 278%, mas sim de 100%. E o hospital aumentou sua capacidade de atendimento nos últimos dias e os novos leitos Covid não constam no site de monitoramento do Estado, ocasionando erro e a informação incorreta, permanecendo com o público sem saber direito o que está acontecendo. E Beto, olha só, um surto de Covid é confirmado entre detentos e servidores no presídio de Canela. Até então, foram registrados 10 casos confirmados do coronavírus desde o início de fevereiro. O que acontece é que, segundo os médicos, não há como ter um surto, sendo que a gente já se encontra numa pandemia. Mas a gente fica preocupado com certeza com esses números que estão crescendo gradativamente e espera que com a vacinação eles possam vir diminuindo e a gente se torne uma Nova Zelândia, né, Beto? Com apenas 3 casos e se mantém assim por um bom tempo. E as notícias do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul deve receber novo lote de 300 mil doses do Coronavac na próxima terça-feira. A imunização contra o coronavírus no Rio Grande do Sul será ampliada a partir da próxima semana com a chegada de um novo lote de 300 mil doses da vacina Coronavac, produzido pelo Instituto Butantan. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a SES, ele deve chegar em solo gaúcho no dia 23 de fevereiro, na próxima terça-feira. O objetivo da pasta é não precisar interromper a campanha nesta semana. E até o momento, o Estado já recebeu 704.400 mil doses de vacina da Covid-19, das quais 701.623 já foram distribuídas entre as coordenadorias de saúde. E também, de acordo com os dados estaduais, até a segunda-feira, 345.747 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose e 6.424 pessoas já concluíram a segunda dose, cuja publicação iniciou no fim da semana passada. Beto, falando um pouquinho, né? Com certeza. E falando um pouquinho mais sobre a aplicação da primeira dose, né? Como você disse, o Rio Grande do Sul, então, aplica quase 400 mil doses das vacinas no primeiro mês de imunização contra a Covid-19. E na próxima terça, como você citou, Beto, então estaremos recebendo mais 300 mil doses. O Rio Grande do Sul completa nessa sexta-feira um mês de vacinação contra a Covid-19, com a aplicação de 394.791 doses. Então, cerca de 380 mil pessoas já foram imunizadas com a primeira dose. E 14 mil já fizeram a segunda. Nesse momento, a estratégia tem como público prioritário os trabalhadores da saúde e idosos com mais de 85 anos. A ampliação, então, é aguardada conforme a demanda de vacinas que vamos receber. E segundo o portal Correio do Povo, Leite alerta para, abre aspas, o avanço expressivo, fecha aspas, das internações pela Covid-19 no Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, alertou a população gaúcha para manter os cuidados e medidas de prevenção da Covid-19. De acordo com o chefe do executivo, o Estado vem observando um avanço expressivo das internações pela doença nos leitos clínicos e de UTI. Na quarta-feira, a taxa de ocupação da rede hospitalar era de 79,8%. Há uma semana, a ocupação era de 74%. Com 2.133 pacientes em estado grave. E esse total, 1.553, 54,1%, são de casos confirmados para o coronavírus ou com diagnóstico suspeito. E Beto, mais uma notícia boa aqui vindo da imunização do nosso estado. Rio Grande do Sul tem expectativa de imunizar o grupo prioritário acima de 60 anos até o final de abril. O governador revelou o plano de concluir a vacinação para este público a partir do cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde. Após o Ministério da Saúde, após o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresentar o cronograma que prevê a distribuição de 230,7 milhões de vacinas contra a Covid-19,
Covid-19 até julho, o governador do estado, então Eduardo Leite, em entrevista, afirmou que a intenção do estado é concluir a imunização dos grupos prioritários acima de 60 anos até o final do mês de abril. E essa é uma ótima notícia. A gente sabe que tivemos aqui em Nova Prata, por exemplo, um número bastante expressivo de pessoas com 90 anos ou mais. O pessoal com 80 anos já está buscando sua imunização. Imagine agora poder imunizar o pessoal com 60 anos ou mais, né, Beto? Seria muito bom. Vai ser. Isso aí. E segundo o portal Jornal do Comércio, abre aspas, perspectiva é sombria, fecha aspas, alerta epidemiologista sobre o momento da pandemia no Rio Grande do Sul. Ele diz que não sou pessimista, mas a perspectiva é sombria, advertiu o professor e epidemiologista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, Paulo Petri, sobre o cenário da pandemia neste momento em Porto Alegre e no estado. A aceleração de internações clínicas e em UTIs acendeu mais uma vez o alerta sobre a capacidade do sistema de saúde de suportar a pressão. E ele disse: o uso de máscara e distanciamento devem continuar, ampliando a proteção mesmo com a vacina. E Beto, falando um pouquinho lá da cidade vizinha de Porto Alegre, Gravataí, retorna então às aulas e decide manter a ocupação de 50% das salas. A Secretaria Municipal de Educação deu início nesta quinta-feira, dia 18, à retornada das aulas do ensino presencial no ensino municipal. Para que o retorno se dê de forma mais segura possível, as escolas estão seguindo todos os protocolos sanitários estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Mesmo com o decreto estadual sobre as novas normas para a ocupação das escolas, nós manteremos o protocolo anterior com o limite de 50% dos alunos na sala de aula, afirma o prefeito Luiz Zafalon. E a gente sabe que essas medidas são bastante importantes. A gente leu ontem, né, informou todo mundo que o novo protocolo permite que a ocupação seja maior com um distanciamento de 1,5 metro. Mas o pessoal aqui está pensando um pouquinho mais para frente, tendo essa visão de que realmente talvez tenha um pouco de gente demais nestas salas de aula com a retornada das aulas. Agora, uma notícia preocupante neste verão, Mona Lise. Segundo o portal Correio do Povo, em meio ao verão, a pandemia de Covid-19 se agrava no litoral norte. A situação da pandemia no litoral norte gaúcho piorou nos últimos dias. Conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde, ACES, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, UTI, dos hospitais da região atingiu 90,3% de sua capacidade. São 62 leitos, sendo que 56 deles estão ocupados. Em Tramandaí, os 11 leitos de UTI Covid atingiram os 100% de ocupação. Alcançamos o limite, disse o diretor administrativo do Hospital de Tramandaí, Luiz Genaro Figoli. E ainda existe um paciente no setor de emergência, isolada, aguardando os resultados dos exames para saber se está contaminada. Além dos leitos de UTI Covid, o hospital tem ainda mais 6 leitos clínicos, setor que está com 80% da capacidade. Preocupante, Manelis, muito preocupante. Com certeza. Esperamos uma melhora nesse quadro, né, Beto? Mas falando um pouquinho sobre veranistas de Cidreira, agora se você vai para essa praia, você tem uma nova pista de skate, que é uma opção feita então aí para os veranistas. O calçadão do Balneário Cidreira trouxe mais uma opção para os praticantes do esporte radical. Uma pista de skate moderna, erguida do calçadão Canitã, perto da Guarita 183. O local tem atraído centenas de jovens que comparecem diariamente para o local realizar as suas manobras. Eduardo Reis, de 21 anos, mora em Porto Alegre, mas passa temporadas de veraneio nesta cidade de praia. Ele conta que há duas semanas chegou ao balneário e viu a pista e ficou endoidecido. Então, se você gosta da prática desta atividade, desse esporte radical, olha aí, mais uma opção, né, na praia de Cidreira, você tenha mais uma nova pista de skate. Muito interessante isso, né, Mona Lise? Bem bacana. E segundo o Portal Gaúcho ZH, o estudo aponta o crescimento de 2.000% na carga viral do coronavírus em esgoto e acende o alerta em São Leopoldo. Você tem essa matéria, né, Mona Lise?
Vamos ver aqui, então. Acredito que sim. Ela não está querendo abrir, mas o prefeito, então, ele diz que vai reunir o comitê da crise para discutir novas medidas para o enfrentamento da pandemia. Então, você imagine, um estudo apontar que 2.000% da carga viral do coronavírus está no esgoto. A gente precisa ficar muito preocupado, porque até então não tínhamos esses índices, né, Beto? Muito triste. E agora, aquela notícia do acidente aqui que houve aqui perto do Senai. Foi identificada a vítima. E realmente é uma pessoa que eu conheço, é um amigo meu. Identificada a vítima fatal do grave acidente ocorrido em Nova Prata na noite desta quinta-feira. Foi identificado como Carlos Alberto Cola, de 54 anos, a vítima fatal de um grave acidente registrado na noite desta quinta-feira, 18 de fevereiro, na BR-470, aqui em Nova Prata. Cola, que é morador de Nova Prata, conduzia o veículo Paraty, placas de Porto Alegre, quando houve uma colisão com o veículo GM Corsa, com placas de Serafina Correia. Segundo o Corpo de Bombeiros de Veranópolis, que atendeu a ocorrência, com a colisão frontal da Paraty, saiu da pista, caindo numa ribanceira e aproximadamente 15 metros de altura. Foram utilizadas ferramentas hidráulicas para descerramento, para retirada da vítima presa no veículo caído na ribanceira. E o condutor da Paraty foi ejetado para fora do veículo e faleceu no local. O ocupante do Corsa também foi ejetado do veículo e foi conduzido ao hospital pela equipe do SAMU, com ferimentos graves, e uma terceira vítima foi socorrida em estado regular. Muito triste isso. Muito triste mesmo. A gente deseja nossos sentimentos a toda a família, né, que nesses momentos passam por estas situações. Agora são 8h29. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Abadá Capoeira apresenta 4º curso de aperfeiçoamento técnico em capoeira, ministrado pelo mestrando Pretinho, de 19 a 21 de fevereiro, na BEM de Nova Prata. Entre em contato pelo fone 54-99161-5531. Organização Graduado Guepardo e apoio Conecta Mais TV. É muito nossa. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Ora Bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount.
na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. E retornamos para este segundo bloco do Conecta News nesta manhã de sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Antes de continuarmos com as nossas notícias, vamos dar bom dia então para quem nos acompanha. Guilherme, Eunita Colares, José Luiz Teles Paim, João Luiz da Costa, Terezinha Moreira e Maria Dolorizile, todo mundo que está nos acompanhando. A gente agradece pela companhia e fique conosco em toda a nossa programação, não é mesmo, Beto? Isso mesmo. Agora são 8 horas e 34 minutos. A previsão do tempo para essa sexta-feira é de sol com algumas nuvens e sem chuva aqui em Nova Prata. A mínima foi de 14 graus e a máxima poderá chegar aos 28 graus. No sábado, o dia 20, a previsão é de sol com mínima de 15 graus e máxima de 29 graus. Já para o domingo, a previsão também é de sol com mínima de 16 graus e a máxima chegando aos 30 graus. Neste momento fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações agora na parte da economia. Segundo o portal IG, o governo quer antecipar o 13º de aposentados para estimular a economia. Segundo as medidas, seriam uma espécie de 14º salário para trabalhadores que ganham até 2 salários, mínimos na carteira, e a cidadania injetaria 57 bilhões de reais na economia, como apurou o Estadão. E a antecipação do abono do PIS/PASEP, que já vem acontecendo, com repasses que chegam a 7,33 bilhões, e o pagamento do 13º da Previdência, por sua vez, ainda precisa de definição do calendário, mas o governo calcula um estímulo de 25 bilhões de reais por parcela paga. E Beto, olha só uma novidade não tão nova, né, que nós estamos tendo que enfrentar quase que semanalmente no nosso estado. Petrobras sobe preço da gasolina pela 4ª vez no ano e diesel tem a 3ª alta. O litro da gasolina nas refinarias acumula alta de 34,78% desde o início do ano. Já o diesel subiu 27,72% no mesmo período. A Petrobras anunciou ontem, na quinta-feira, mais um aumento dos preços médios de venda aos distribuidores de gasolina e de diesel, que vão vigorar a partir desta sexta, segundo o comunicado da estatal. O preço médio de venda da gasolina nas refinarias da Petrobras passará a ser de R$ 2,48 por litro, refletindo um aumento de 23 centavos. Já o preço médio da venda do diesel passará de R$ 2,58 por litro. Isso reflete um aumento de 34 centavos ao litro. Isso parece pouco, mas para quem precisa abastecer o carro frequentemente, que é o caso de todo trabalhador, isso reflete muito no nosso bolso, né, Beto?
e nada como continuar atingindo o consumidor. É. Segundo o portal G1, a bandeira tarifária tem déficit de 3 bilhões de reais em 2020, diz a ANEEL, e o valor será cobrado nas contas de luz. Segundo os consumidores brasileiros, terão que pagar 3,1 bilhões a mais nas contas de luz neste ano para cobrir o déficit da arrecadação da bandeira tarifária em 2020, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A bandeira tarifária é um sistema criado em 2015 e que aplica uma cobrança adicional nas contas de luz sempre que aumenta o custo da produção da energia no país. E o objetivo é justamente que esse dinheiro pague pelo uso mais intenso das termoelétricas, usinas que geram energia mais cara. E o déficit no ano passado aconteceu porque a cobrança da bandeira tarifária ficou 6 meses suspensa por decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que adotou a medida para aliviar os impactos da pandemia da Covid-19 na economia do país. É, Beto, é aumento na gasolina, aumento na conta de luz, mas o aumento do salário base, isso não acontece, Não né? acontece na Mona Lisa. Mas, continuando, então, nossas matérias sobre economia, Uruguai e Paraguai querem que o Mercosul seja um trampolim e não uma armadura. Os dois sócios querem que cada país possa negociar com outras nações sem exigir o consentimento dos demais membros do bloco. O presidente do Uruguai disse nesta quarta-feira que o Mercosul deve ser um trampolim e não uma armadura, em comunicado conjunto com o presidente do Paraguai, com quem discutiu a flexibilização do bloco regional. O avanço do Paraguai e do Uruguai ao mundo é decisivo. Precisamos entrar nos mercados em igualdade e condições como nossos concorrentes, afirmou Locali Pou após sua primeira reunião presencial com Ábido, desde que assumiu o poder em março de 2020. E segundo o portal Correio do Povo, mais de 8 milhões ainda não sacaram o abono salarial PIS/PASEP. O abono salarial PIS/PASEP, exercício 2020-2021, não foi sacado ainda por 8,5 milhões de trabalhadores. O calendário de pagamento terminou no dia 9 de fevereiro, mas ainda restam 6,5 bilhões de reais para serem resgatados. O saque pode ser realizado até 30 de junho de 2021. E segundo a Caixa, responsável pelo PIS, até o momento, mais de 14 milhões de pessoas já sacaram os valores do abono, o que corresponde a 110,8 bilhões de recursos, o total previsto de 17 bilhões. Já com o Banco do Brasil, responsável pelo PASEP, que realizou a identificação do abono salarial para 2,7 milhões de trabalhadores, totalizando 2,5 bilhões de reais, que desse total também cerca de 2,2 milhões de trabalhadores já fizeram o saque do benefício, totalizando 2,2 bilhões de reais, e ainda não sacaram cerca de 477 mil trabalhadores, totalizando um saldo de 373 milhões de reais. É dinheiro, né, Mona É Lisa? muito dinheiro, podia estar nas nossas contas. Aí a gente ia conseguir pagar a luz e a gasolina que estão nos cobrando. Mas falando um pouco sobre o IBGE, ele publicou então editais com mais de 204 mil vagas para o censo 2021. A Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, finalmente publicou os editais para o Censo Demográfico 2021. São 204.307 vagas para os cargos de recenseador, agente concitário municipal e agente concitário supervisor. As remunerações são de até R$ 2.100. Os documentos foram publicados no Diário Oficial da União na última quinta-feira. É uma oportunidade de emprego, né? Com certeza. Mesmo temporário. Segundo o portal Canal Rural, agora nós vamos para a parte da agricultura. Na contramão dos bancos, as cooperativas de crédito crescem na pandemia. Enquanto os grandes bancos fecharam mais de 1.000 agências no último ano e planejam enxugar ainda mais, as cooperativas de crédito ampliaram a presença física na pandemia e fincaram os pés em novos pontos do país. A maior instituição do segmento, o Sicoob, abriu 197 agências com 2020, um crescimento de 6% na sua base, que alcançou 3,48 mil postos. Com isso, o número de agências só perde para o Banco do Brasil, que fechou dezembro com 4.040 mil agências,
unidades também. E o Sicredi, a segunda maior cooperativa financeira do país, com 2.000 agências, aumentou a sua rede em mais de 150 pontos na pandemia e tem outras 250 unidades previstas para este ano, com investimentos de 200 milhões de reais. E segundo o portal São Paulo, Folha de São Paulo, temos prejuízos na lavoura. Cigarrinha causa quebra de 50% na produtividade do milho. Produtores de milhos do Sul sofrem com o ataque da praga e temem não cumprir contratos. Os produtores de milho, então, eles estimam a quebra de mais de 50% na produtividade da safra verão 2020 e 2021. O dano foi causado pelo ataque da cigarrinha que afetou vários estados da região. Em uma lavoura de milho em Castro, Paraná, entre os 800 hectares plantados, mais de 40% da área foi atacada pela praga. Na área mais afetada, a estimativa é que a produtividade caia de 186 para 116 sacas por hectare. Essa lavoura, se for colhida, corre da qualidade do grão cair bastante. Uma das alternativas para este milho é fazer silagem ou correr o risco de tentar colher ele um pouco mais úmido, relata então os produtores. E tem outra aqui que eu acho que você tem essa matéria, puxados por grãos e proteína animal, o preço dos agropecuários subiram 18,95% em 2020. Isso mesmo. E o levantamento foi divulgado pela CPEA, que apontou a alta real de 29,69% no índice de grãos e 15,54% no indicador de pecuária, Beto. Agora são 8 horas e 44 minutos. Nós vamos ao mercado financeiro. O oferecimento, Monalise. Isso mesmo. Antes de iniciarmos o mercado financeiro, lembramos os nossos apoiadores. Unimed, Vale das Antas, Adilnet Telecom, Franco, Moda Masculina, Paludo Pneus, Piantari e Tá na Roda. Começamos pelo dólar. O dólar fechou ontem a R$ 5,44. O euro a 6,56. A libra R$ 7,57. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 163,00, mínimo R$ 158,50. O milho máximo R$ 84,50, o mínimo R$ 78,00. O arroz máximo R$ 90,45 e mínimo R$ 86,95. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 285,50 e mínimo R$ 278,50. Já para a arroba da vaca máximo R$ 270,00 e mínimo R$ 258,60. E agora seguimos com as nossas informações, agora com as notícias internacionais, as notícias pelo mundo, Monalise. E começamos com o Correio do Povo. A vacina da Pfizer é 93% eficaz após 2 semanas com apenas uma dose. Estudos da Pfizer apontam que a primeira dose de imunizante é 93% eficaz após 2 semanas. Diante de novos dados, a farmacêutica estuda a mudança na política da vacina de 2 doses para apenas uma única dosagem. Na corrida pelos imunizantes, um estudo de laboratório sugere que a variante sul-africana do coronavírus pode reduzir a proteção de anticorpos da vacina Pfizer e BioNTech em 2/3. E segundo a pesquisa, não está claro se a injeção será eficaz contra a mutação. E Beto, olha só essa notícia. Uma fábrica nos Estados Unidos tem 30 milhões de máscaras N95, mas não encontra comprador. O modelo de máscara é considerado o mais seguro para prevenir a propagação do coronavírus. Uma empresa da Flórida que viu a oportunidade na escassez das máscaras, começou então a produção da N95. Agora, ela tem 30 milhões delas não vendidas porque não consegue encontrar compradores nos Estados Unidos. A Demetec, uma fábrica com sede em Miami, culpa os preços mais baixos da China, enquanto um comprador atacadista opina que o problema é que os compradores americanos estão desconfiados desses novos fabricantes. E olha essa notícia aqui, não há que não haja, Monalise. Segundo o portal
Covid-19. 6 pessoas são presas no México por venderem vacina falsa. Pelo menos 6 pessoas foram presas no estado mexicano de Nuevo León, no norte, para vender uma vacina falsa contra a Covid-19 a preços de até $2.000, informaram autoridades locais na quarta-feira. Depois de receber uma denúncia, as autoridades policiais foram à casa numa área metropolitana de Monterrey, onde encontraram falsas doses da vacina da Pfizer-BioNTech e prenderam 6 pessoas acusadas de vender a mercadoria, Maravilha. Não, Beto, assim, ó, eu não sei como uma pessoa em sua consciência compraria uma vacina como a Pfizer, por exemplo, ou qualquer uma das outras que tenha chegado agora, né, para combater o novo coronavírus. Porque a gente sabe que elas são escassas, estão difíceis para conseguir e o Estado está mandando para todo mundo. Certo, é no México. Porém, a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né, gente? Cuidem do que vocês estão comprando. Falando um pouquinho da Rússia, a Rússia usa a vacina Sputnik V para aumentar a influência na América Latina. A Rússia está se tornando um grande fornecedor de vacinas contra a Covid-19 para a América Latina, um movimento que pode ter consequências de longa data na formação do mundo pós-pandemia e diminuir ainda mais o prestígio dos Estados Unidos na região. Apesar de Moscou enfrentar protestos internos e ser criticada sobre questões de direitos humanos por conta dos Estados Unidos, França, Reino Unido e Canadá e outros países ocidentais, essas questões tiveram pouca ressonância na América Latina, que celebrou a publicação recente da The Lancet, o principal jornal médico da Grã-Bretanha de avaliação positiva, revisada por pares da Sputnik V. Todas as vacinas são bem-vindas ao meu ponto de vista, Beto. E para você? Todas, realmente, mas que sejam verdadeiras, né? Pois é. E agora essa, segundo o portal da CNN Brasil. O governo de Nova York é investigado por mortes em lares de idosos por Covid-19. O escritório do procurador dos Estados Unidos do Brooklyn, junto ao FBI, está examinando o manuseio de alguns dados sobre as mortes de Covid-19 em instituições de longa permanência em Nova York, de acordo com o ofício da lei. O inquérito é preliminar, segundo a fonte, mas ficou claro que as autoridades estão analisando o governador de Nova York, Andrew Cuomo, ou integrantes de sua administração. Um conselheiro sênior do governo disse que o governo vem cooperando com o Departamento de Justiça e continuará a fazê-lo. Separadamente, 20 legisladores do estado de Nova York enviaram uma carta à Academia Nacional de Artes e Ciências da Televisão, exigindo que o prêmio Emmy Internacional de Cuomo, que fosse devolvido devido ao tratamento de sua administração que deu as mortes de Covid-19 em asilos. Até o prêmio eles querem retirar dele, né? Pois é, coitado dessa pessoa, né, Beto? Agora são 8 horas e 50 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já. Conecta Mais TV é muito nossa. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece.
Na próxima quarta-feira, dia 24 de fevereiro, estaremos recebendo Karina Borges Rigo, que é advogada e vai falar sobre o direito da mulher. Nos acompanhe. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. E retornamos com o Conecta News nesta manhã de sexta-feira, 19 de fevereiro. Conecta News que você pode acompanhar pelo Facebook da Conecta Mais TV, pelo YouTube, pelo site e também pelo canal 8 da Adil TV. Beto, fala um pouquinho sobre a previsão do tempo desse final de semana. É interessante final de semana, Marisa. Tempo bom. Agora são 8 horas e 54 minutos. A sexta-feira será de tempo com sol, com algumas nuvens e sem chuva aqui em Nova Prata. A mínima foi de 14 graus e a máxima poderá chegar aos 28 graus. Já para o sábado, dia 20, a previsão é de sol com mínima de 15 graus e máxima de 29 graus. E no domingo, a previsão também é de sol com mínima de 16 graus e máxima de 30 graus. E neste momento fazem 20 graus aqui em Nova Prata. E agora nós seguimos com as informações, vamos falar de esportes, Simona Alice. Isso mesmo. Segundo o portal Esportes do IG, o Inter aceita pagar multa milionária para escalar Rodinei contra o Flamengo. O momento de Rodinei no Internacional é tão bom que o clube gaúcho já deu um aval para efetuar o pagamento de R$1 milhão de multa ao Flamengo para que o Abel Braga possa contar com ele na final do próximo domingo. A decisão de efetuar o pagamento está nas mãos do treinador. As informações são do portal UOL. E além da titularidade incontestável, Rodinei tem capacidade defensiva superior a Heitor, seu reserva imediato. E vale lembrar que o Colorado já não contará com o zagueiro argentino Vítor Cuesta, suspenso, e quer mexer no mínimo possível no setor defensivo. É, Beto. Vai ser um jogaço domingo, né, Maunelise? Vai ser um jogaço. E é vontade de se ter esses jogadores, né? A gente sabe, esperamos que tragam vitórias, então, né? Já que estão dispostos a pagar tanto por um jogador, que a gente sabe que tem o seu trabalho, né? Então, falando um pouquinho sobre o Grêmio não terá Alisson contra Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Sem meia atacante suspenso e Luiz Fernando lesionado, o tricolor trabalha com opções para a posição. Depois de uma terça-feira com reuniões entre o treinador Renato Portaluppi e o elenco de jogadores, o Grêmio retornou na quarta-feira sua preparação para a partida contra o Atlético Paranaense, que também será no próximo domingo, às 18h15 na Arena. Durante o período da tarde, a equipe realizou no CT Luiz Carvalho uma atividade técnica com ações específicas de construção de jogadas fundamentais para o jogo. Para a partida, o tricolor não poderá contar com Alisson, que foi suspenso com o terceiro cartão amarelo, e nem com Luiz Fernando, porque ele está lesionado. Com isso, Ferreira e Everton poderão assumir estas posições. E olha essa, Monalisa, segundo o portal UOL, a FIFA divulga o primeiro ranking de 2021, com Bélgica líder e o Brasil em terceiro. A FIFA divulgou a primeira edição do seu ranking de seleções de 2021.
A Bélgica segue liderando a lista, seguido pelos atuais campeões da Copa do Mundo, a França, e com a seleção brasileira aparecendo na terceira posição. A diferença entre eles é de apenas 37 pontos. A lista é quase idêntica à última divulgada em 2020, sem apresentar nenhuma mudança nas primeiras 32 posições. Foram consideradas 43 jogos internacionais, sendo um realizado em dezembro e 32 jogos pelo Campeonato das Nações Africanas, Mona Lisa. Olha aí, seleção brasileira representando. E a gente sabe que no ano passado não tivemos muitos jogos, mas se a lista está aí, né? Estamos acreditando no nosso potencial. Isso mesmo. Agora nós vamos para uma matéria, são 8 horas e 57 minutos. O Santuário de Nossa Senhora do Rosário, em Paraí, abriga consigo muita história. Na reportagem a seguir, apresentamos mais sobre este espaço. Vamos conferir. Hoje nossa reportagem encontra-se no município de Serafina Corrêa. Vamos te contar a história do Santuário de Nossa Senhora do Rosário, o qual a construção datada é do ano de 1905. Isto mesmo, ele é mais do que centenário. Confere só a história deste local. A história da igreja em Serafina Corrêa, ela começou pelos relatos que a gente lê no livro Tombo da igreja no ano de 1905. Ela completou centenário em 2005. Ela teria surgido com a vinda dos imigrantes italianos. Os relatos, eles partem de 1914 no livro Tombo, mas narrando o que teria ocorrido a partir de 1905. O primeiro padre que veio para cá teria sido o padre Stefano Notti. Ele chegou no ano de 1905 e na época já existia parte religiosa, igreja, essas coisas tudo em madeira. Essa igreja em madeira, ela durou até o ano de 1921, quando foi lançado a pedra fundamental e foi começado a construção dessa igreja que nós temos hoje. A história narra que ela teria sido, de 1921, ela teria sido inaugurada em 1933, num formato parecido com o que nós temos hoje. O piso na época eram ladrilhos, piso de ladrilhos, e ela já tinha um formato com abóbada. Essa igreja, em 1956, ela teria sofrido uma reforma, onde manteve todas as características. A parte externa dela, ela permanece da época da criação até hoje. Em 1953, ela teve uma reforma interna, onde ela manteve as características. E em 1983, ela teve uma outra reforma, onde internamente ela teria mudado completamente as características. Ela teria deixado de ser uma igreja com abóbadas e ela teria passado a ter principalmente a parte alta da igreja, ela tinha passado a ter um formato reto. Dizia-se estilo basílico. Era um formato todo em madeira. Antes esse formato basílico, ele era com um tipo concreto armado, ele era feito. Daí depois passaram para madeira. Quando nós tínhamos muitas reclamações pelo fato de ter tirado o estilo da nossa igreja após essa reforma de 82. Com certeza essa reforma de 82, o pessoal que fez ela buscou o melhor para a época. Só que depois foi visto que o melhor era manter o padrão. E com o passar do tempo foi amadurecendo ideias, até que depois dos anos 2000, 2010 por aí, a gente começou a estudar uma forma de realmente trazer de volta o que havia sido alterado em 1983. Aí começamos a fazer um estudo para trazer de volta, trazer o que ela havia sido feito na década de 20, praticamente 100 anos atrás,
e depois mudado. E aí fomos buscar auxílio de engenheiros, arquitetos, a boa vontade do povo, opinião de pessoas que viram a igreja antes, viram depois, e principalmente fotos. Em cima de muitas fotos a gente fez esse trabalho e a gente buscou ela, trouxe ela de volta ao que ela está hoje, que seria basicamente bem parecido ao que ela foi construída na década de 20. A década de 20 do ano 1900, do século passado. Nós temos aqui a padroeira Nossa Senhora do Rosário, tá? Que nós temos uma romaria, inclusive, em honra a Nossa Senhora do Rosário, que ela é sempre no terceiro domingo de maio de todos os anos. E o ano passado, ela sempre existiu, mas a partir do ano passado, aliás, ela não ocorreu pelo fato da pandemia. E provavelmente este ano, não está bem definido, mas provavelmente esse ano também ela será cancelada. Então é o evento maior da nossa igreja, a Nossa Senhora do Rosário, que nós temos aqui uma imagem muito bonita, né? Que vamos ver o quanto antes para nós voltarmos a ter a romaria. Hoje a nossa igreja é um santuário. É um dos poucos santuários da região, né? E onde a padroeira é a Nossa Senhora do Rosário. A história dos desenhos, ela traz a história da salvação do mundo. Quando se a pessoa que vier aqui na igreja e olhar os desenhos de forma individualizada, ela dificilmente vai entender os desenhos. Eles têm uma sequência que eles trazem um significado, uma história. Então a pessoa que entrar no nosso santuário, ela pode chegar entrando no santuário da parte esquerda, olhando para cima, a gente vê a primeira imagem, é Deus contemplando a criação do mundo. A criação que ele fez seria no 7º dia, após a obra feita, ele está contemplando e admirando o que foi feito. Após isso nós temos o pecado, que ele faz parte da história da igreja, onde nós temos o demônio, uma forma de ser a cabeça de uma serpente. Ele está seduzindo Adão e Eva, no caso, e é algo que faz parte da igreja católica. Depois disso nós temos a promessa da vinda do Salvador, onde nós temos Deus com a presença do Jesus menino, prometendo a vinda do Jesus menino. Aí nós vamos para o lado de cá. Aí nós começamos de baixo para cima, nós temos o nascimento, que é o presépio, o nascimento de Jesus, onde ele está na manjedoura com José e Maria, os animais, onde sempre é visto dessa forma. Depois nós temos Jesus, o bom pastor, onde ele está buscando a ovelha perdida. Então é o Jesus Salvador, a história na ovelha perdida. E depois nós temos o sofrimento de Jesus, que é o Jesus no Horto das Oliveiras, onde Jesus coloca: se for possível, afasta de mim este cálice. Nós temos 2 santos, lá na parte bem na frente, onde um está nos mostrando o cálice com vinho e o outro está nos mostrando a hóstia. Lá no presbitério já nós temos a cruz, onde Jesus é morto. E depois em cima nós temos uma imagem de Jesus ressuscitado. Então Jesus morreu e depois ressuscitou. Lá no presbitério nós temos, além de Jesus morto, nós temos os sacramentos da iniciação cristã, onde nós temos, olhando da esquerda para a direita, a primeira imagem é a imagem que significa o batismo. Depois nós temos a crisma. No centro nós temos a Eucaristia, que é o símbolo maior da igreja, né, o pão e o vinho. Nós temos depois a confissão e a unção dos enfermos. E aqui no centro da igreja nós temos os mandamentos, os 10 mandamentos, a imagem dos 10 mandamentos da lei de Deus. Os sinos, eles foram adquiridos na década de 1914, 1915. São 3 sinos, onde a soma dos 3 sinos eles pesam 1.600 quilos. Cada um deles tem um som, é o Dó, o Ré e o Si, se não me falha a memória. Tá? Eles na época foram adquiridos na França,
Eles foram trazidos para o Brasil em 1917, após a Primeira Guerra Mundial. Então eles foram adquiridos, e logo que eles foram adquiridos, eles não foram trazidos para cá porque começou a Primeira Guerra Mundial. E aí eles ficaram, em 1917 eles vieram para cá. Eles foram colocados numa torre de madeira, naqueles anos, e essa torre, ela foi, pelo progresso da cidade, conforme a cidade ia crescendo, na época ia abrindo ruas e a torre ia sendo modificado o lugar. E ela foi trocado por 5 vezes, a torre essa de madeira, ela foi trocada de local. No ano de 1951, a comunidade cristã de Serafina, com a presença de um padre, com o comando do padre, foi definido construir esta torre que existe hoje. Então a pedra fundamental desta torre, ela foi lançada em 8 de maio de 1951. E 2 anos depois, exatamente no dia 8 de maio de 1953, essa torre, ela foi inaugurada. Ela após isso, ela teve umas pinturas, algumas pequenas restaurações. E agora, no ano de 1918, no ano de 2018, nós constatamos que ela estava com problemas muito sérios na estrutura de madeira, onde tinha toda a parte da cobertura. Então nós fizemos um trabalho que foi bastante audacioso, um trabalho que levou bastante tempo de estudo, onde foi trocado toda a parte de cobertura dela. Então ela é igual ao que ela era arquitetonicamente, só ao invés de ter uma estrutura de madeira como ela tinha, hoje ela tem uma estrutura toda de ferro galvanizado e coberta com aluzinco, uma tecnologia bem mais moderna do que ela tinha antes. Ela foi trocada por causa da madeira estar bem deteriorada. Então ela tem já uma bela vida também. A nossa igreja, ela sempre está aberta, todos os dias. Ela abre por volta de 8 horas da manhã. Ela fica aberta normalmente até às 18 horas, praticamente todos os dias, a não ser na segunda, existe a Santa Missa. Nós temos a festa principal, ela acontece no terceiro final de semana de maio, que é a Romaria de Nossa Senhora do Rosário. Com certeza vamos voltar a ter ela, ativar esse grande evento. Ele é um evento não só da Igreja Católica de Serafina, como do município. Ele é talvez o evento que mais traz pessoas a participarem. E nos finais de semana, além de tem as Santas Missas, né, que elas ocorrem no domingo, nós temos no santuário às 8 da manhã e às 19 da tarde. No sábado nós temos às 18, como nos demais dias da semana. Convidamos a todos a visitar a nossa igreja, que com certeza ela faz parte de um roteiro turístico e ela tem uma história por trás dela. Ela tem uma vida de muitas pessoas. Muitas pessoas se dedicaram muito a fazer o que é isso hoje. E está muito bonito para ser visto. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Abadá Capoeira apresenta 4º curso de aperfeiçoamento técnico em capoeira, ministrado pelo mestrando Pretinho, de 19 a 21 de fevereiro, na BEM de Nova Prata. Entre em contato pelo fone 54 99161 5531. Organização Graduado Guepardo e apoio Conecta Mais TV. É muito nossa. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Corrigindo, pessoal, a gente teve um pequeno errinho na matéria anterior, é a Igreja Matriz de Serafina Corrêa, não de Paraí. Erro meu, coloquei na pauta o município errado, mas, reiterando então, o município de Serafina Corrêa que nos abraça agora juntamente com Guaporé. Agradecemos imensamente a todo o pessoal da região. Lembramos sempre do apoio dos nossos colaboradores Unimed, Vale das Antas, Adilnet Telecom, Franco Moda Masculina, Paludo Pneus, Piantari e Tá na Roda, Beto. Isso mesmo, Analice. Agora nós vamos à previsão do tempo. A previsão do tempo para essa sexta-feira é de sol com algumas nuvens e sem chuva aqui em Nova Prata. Mínima foi de 14 graus e a máxima poderá chegar aos 28 graus. No sábado, dia 20, a previsão é de sol com mínima de 15 graus e máxima de 29 graus. Já para o domingo, a previsão é de sol com mínima de 15 graus e a máxima de 29 graus. E também, neste momento, já fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E agora nós seguimos com as nossas informações, Manalize. Isso mesmo. E a gente fala um pouquinho sobre os nossos companheiros de luta, digamos assim, o pessoal do Correio Livre que lançou ontem, quinta-feira, sua edição número 1757. As matérias, então, de capa, Uma Família de Mãos Amarradas. A trajetória política de Volney e Sérgio. E também fazemos um apreço aí às reportagens da contracapa, o planejamento para o retorno das atividades presenciais, encontro do Coré de Serra, projeto Cuidando do Cuidador e os cuidados ao navegar na internet. Essas são as reportagens, então, capa contra capa, que você confere na edição 1757 do Correio Livre, que já está em circulação. Isso mesmo, Analize. Agora são 9 horas e 16 minutos e nós seguimos com as informações agora com os boletins epidemiológicos da nossa região. E começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos ativos são 82. Casos novos, 15. Casos confirmados em UTI, 1.
Óbitos confirmados, 17 óbitos. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 25, em isolamento 27, hospitalizados uma pessoa e óbitos foram 2 óbitos. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 7, pacientes curados 318, óbitos foram 2 e cotiporanenses sob monitoramento 20 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 33, casos hospitalizados 4, óbitos 8, casos em isolamento e monitorados 155. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 57, óbitos 15, hospitalizados 5. Em outros hospitais, não temos nenhuma pessoa. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 746, curados 694, internações 2, óbitos foram 6 e em monitoramento 87 pessoas. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 8, hospitalizados 1, casos isolados 32 e óbitos foram 4 óbitos, Monalise, que aconteceram na cidade de Paraí. Agora são 9 horas e 18 minutos. Os produtores rurais de Nova Prata têm até de 15 de fevereiro a 15 de março para irem até a prefeitura e apresentar o seu talão de produtor. O secretário de Finanças explica como esta ação acontece e como os produtores rurais devem proceder nesta matéria. Vamos conferir. Você que é produtor rural aqui do município de Nova Prata e também da região, fica ligado que o prazo para apresentar o seu talão de produtor na prefeitura já iniciou. De 15 de fevereiro a 15 de março, aqui no município de Nova Prata, você pode apresentar juntamente à Secretaria de Agricultura o seu talão e fazer com que toda a sua produção seja destinada no lugar certo. Nós temos em Nova Prata uma economia bastante diversificada, né? Então Nova Prata é um polo comercial regional, é um polo industrial e também tem muito agricultor. Então, a agricultura ela é uma das principais fontes de receita do nosso município e é preciso a gente considerar isso. O que é o talão de produtor? Antigamente era conhecido como talão modelo 15, hoje não é mais modelo 15, é modelo 4. Mas falamos em talão de produtor que abrange a todos os modelos que já foram utilizados no decorrer da história. O talão é a forma que o produtor tem de formalizar a sua compra de produtos agrícolas ou de venda da sua produção. Então, quando ele vai destinar a sua produção, seja para um outro produtor ou seja para alguma indústria, ele emite a nota de venda, que demonstra que ele produziu aquele produto. Essa nota de venda é emitida no talão de produtor. Por que a importância dele trazer o seu talão para a conferência junto à prefeitura? Nós temos hoje meios eletrônicos que nos permitem que o imposto seja gerado de forma eletrônica. Na medida em que a nota eletrônica é gerada, o imposto automaticamente entra para os cofres da prefeitura, do estado e da União, conforme o imposto, certo? Porém, o talão de produtor é manual, ele não tem vínculo eletrônico, exceto quando o produtor vende para alguma empresa, para alguma indústria. Aí sim, aí ele vai emitir uma nota e a indústria dá entrada de forma eletrônica naquele produto. Então, o produto que tem uma venda para um órgão que utiliza a nota eletrônica não tem necessidade de passar pela prefeitura, porque já vem automaticamente. A venda que não incide a nota eletrônica precisa vir até aqui para que a gente lance aquela venda e para que possa gerar os tributos para o município. É por isso que o produtor precisa vir até aqui para fazer a conferência do talão, verificar as notas que ele emitiu ou de compra que possam incidir em tributos para o município e para o estado. Nós iniciamos então o prazo para receber nossos produtores com seus respectivos talões de notas emitidas a partir de 15 de fevereiro e o prazo vai até 15 de março. Então temos aí 30 dias para que os produtores possam vir fazer a checagem do talão junto com a dona Inês, com a equipe que está aqui próximo à Secretaria da Agricultura, e convido então aos agricultores que possam vir, que possam contribuir com a administração municipal
que certamente os recursos oriundos da produção em forma de impostos serão muito bem aplicados para o produtor e para toda a comunidade. Vale enfatizar que muitos produtores já emitem a sua nota fiscal via site da Receita Estadual. Então essa nota já é eletrônica. É isso mesmo. Então, se você é produtor rural, tem o seu talão de produtor, o antigo modelo 15, como é conhecido, leve até a prefeitura se você não tem as notas eletrônicas. Isso vale para toda a nossa região. A gente vê que não é só Nova Prata, mas em Nova Prata o período vai até 15 de março, né, Beto? Isso mesmo, Larissa. Agora são 9 horas e 22 minutos e nós seguimos com as nossas informações desta manhã de sexta-feira. Agora na parte da política e atualidade. E começamos pelo portal Saúde do IG. O governo diz ao STF que já vacinou todos acima dos 90 anos no Brasil. De acordo com o governo federal, diz que já vacinou todos os idosos com mais de 90 anos no Brasil e 4,8 milhões de profissionais de saúde, o equivalente a 73% do total. A afirmação foi feita pela Advocacia Geral da União, a AGU, em um momento enviado a um documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, o STF, na quarta-feira. Ainda de acordo com a AGU, também já foram vacinados todos os idosos com mais de 60 anos institucionalizados e todas as pessoas com deficiência também institucionalizadas. Muito bem, Beto. E falando um pouquinho sobre um destaque da pauta que a gente tem, 71% dos indígenas aldeados da Amazônia não foram vacinados contra a Covid, indicam os dados do governo. Os relatos com as informações falsas sobre as vacinas são disseminados entre as aldeias. Em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, a AGU omite índices de imunização dos povos indígenas. O Brasil já deveria ter imunizado 431.983 indígenas contra a Covid-19. Mesmo com a inclusão dos aldeados entre os 4 primeiros grupos prioritários, apenas 164.592 foram vacinados no primeiro mês da campanha, de acordo com os dados consolidados até às 13 horas da quarta-feira, dia 17. E segundo o portal do Correio Brasiliense, a governadora Pazuello promete 230 milhões de doses de vacinas até julho. Pressionado por prefeitos e governadores, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou na quarta-feira, em reunião virtual com os governadores, que 230,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 serão distribuídas até julho, entrando na conta acordos ainda não concluídos que incluem a Sputnik V e a Covaxin. Segundo o cronograma apresentado, as próximas entregas aos estados acontecem ainda neste mês, com a importação de 2 milhões de doses da Covishield, conhecida como a vacina de Oxford da Índia, e a liberação de 9,3 milhões de Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan. E, no entanto, as atualizações do Instituto Butantan não batem com as informadas pelo governo federal. Mais cedo, durante o coletivo do governo de São Paulo, que procedeu à reunião com os governadores, o diretor do Butantan, Dimas Covas, informou que serão entregues em 8 dias mais 3,4 milhões de doses da Coronavac a partir da próxima terça-feira, ou seja, serão liberados em média 426 mil doses por dia, de 23 de fevereiro a 2 de março. E Beto, falando um pouquinho sobre política também, o Bivar diz que tentará expulsar Daniel Silveira do PSL de uma vez por todas, né? O presidente do PSL, Luciano Bivar, busca a expulsão definitiva do deputado federal Daniel Silveira dos quadros do partido. A executiva tentará expulsar definitivamente o deputado. Não pode ter um cara desses nos quadros do PSL. O quanto antes o pessoal vai fazer isto? A gente briga muito pelo Estado de Direito e isso não combina de jeito nenhum
com o PSL, diz então o presidente do partido, e a gente espera que a justiça seja feita. A gente viu diversos vídeos nos últimos dias do deputado, de como está sendo tratado. Esperamos que a justiça, assim como é para os meros mortais, aplique-se também para os nossos políticos. E agora vamos para as atualidades. Vamos falar uma coisa mais leve, né? Com certeza. Uma análise. Segundo o Observador Regional, o advogado é multado por dirigir Gol a 4.008 km por hora. 4,8 mil km por hora. Diz assim, um advogado catarinense foi multado por dirigir um Gol a 4,8 mil km por hora, né? Quase 4 vezes mais rápido que a velocidade do som, que é de 1.250 km por hora. O caso aconteceu em Blumenau, no Vale do Itajaí. De acordo com o flagrante feito pelo radar, Juscelei Tavares Menezes teria passado em frente a um hospital com seu Gol 2 vezes mais rápido que um Concorde, que é um jato supersônico que voava entre 2.300 e 2.600 km por hora. E segundo Almir Nassar, chefe da equipe esportiva de automobilismo, o automóvel de mais rápida aceleração é a Bugatti Veyron R, que chega a 407 km por hora. E a multa de excesso de velocidade foi de R$ 102,15. No local, o limite permitido era de 40 km por hora. Mas o advogado nem chegou a recorrer, Monalise. Eu confesso que fiquei um pouco perdida. 4.800 km por hora num Gol, né? Né, eu fiquei meio, né, como? Como é possível? Aí eu vi que era um avião, entendi um pouco melhor, mas mesmo assim fico naquela, como é possível, né? Beto, olha só essa matéria aqui. Restos humanos são encontrados em crocodilo de 4 metros durante buscas por pescador. O pescador de 69 anos foi visto pela última vez na quinta-feira na Austrália. E aí, depois que foram fazendo as buscas, eles viram que um crocodilo estava, então, com mais de 4 metros de comprimento e com restos humanos dentro dele. De acordo com a emissora Andrew Heard, o pescador estava na região e não foi mais visto. No entanto, na região foi encontrado, então, esse crocodilo de 4,2 metros de comprimento. Então você deve imaginar, né, que durante as investigações outro réptil, olha só, durante essas investigações outro réptil de 3 metros também foi morto. E na maior parte, assim, havia restos humanos que as autoridades acreditam que possa ser o pescador. Então você imagina o pescador lá fazendo o seu trabalho, de repente vem um crocodilo de meros 4 metros e um companheiro de 3. Aí encontram restos mortais e a gente espera aí. Bom, se é para ser o pescador, a gente já sabe onde ele está. Senão as buscas continuam, né, Beto? Isso mesmo, Larisse. E temos mais uma notícia aqui muito boa. Segundo o portal Tecmundo, uma brasileira descobre proteína-chave para o tratamento da Covid-19. Um grupo de cientistas da Universidade de Southwestern, no Texas, Estados Unidos, descobriu uma proteína que pode ser usada para criar o tratamento contra a Covid-19. Entre os acadêmicos que fizeram a descoberta está a cientista brasileira Beatriz Fontoura. A pesquisa, que foi publicada no período científico Science Advances, analisa a proteína NSP1. A molécula bloqueia as atividades dos genes que promovem a replicação viral do coronavírus. E, nesse sentido, o NSP1 foi escolhido após os pesquisadores enviarem a proteína NS1 do vírus influenza. E, segundo, devido a algumas semelhanças entre o NS1 e a gripe NS1 do coronavírus, seus papéis, a suspensão e resposta antiviral na célula hospedeira, e que decidiram testar essas proteínas e compartilharam uma função semelhante, que é o primeiro autor do artigo científico, uma análise. Muito bem, Beto. E a gente encerra o Conecta News. Mas antes de encerrar, só um minuto. Você tem a foto ali, não... Só para dar assim, uma notícia bem triste que aconteceu também. Segundo o portal JP Litoral, as prefeituras decretam luto pela morte do músico Telmo de Lima Freitas. O músico gaúcho Telmo de Lima Freitas morreu aos 88 anos em Cachoeirinha, na tarde desta quinta-feira, ontem. A informação foi confirmada pela filha do artista, Ione Freitas, e divulgada em nota do pesado MTG,
onde era conselheiro honorário. A causa da morte não foi divulgada. E o prefeito de Cachoeirinha, Mickey Breyer, vai decretar luto oficial na cidade por 3 dias, Monalice. Muito bem, que triste notícia para essa sexta-feira, mas a gente retorna na próxima segunda. Digo a gente, como Conecta News, voltarei a ser repórter nas ruas. Tiago estará voltando aqui para o seu posto. Agradeço por esses dias de experiência, agradeço por quem esteve conosco. Desejo a todos um ótimo final de semana, né, Beto? Isso aí, Monalice. Eu gostei do seu trabalho do meu lado aqui. Foi bem divertido. Agora são 9h32. O Conecta News volta na segunda-feira, às 8h da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia, um bom final de semana e até lá.